E aí, viciados criminais, como vocês estão? Eu sou a Zo, uma viciada, assim como vocês. Esse canal é o Zona de Crime, sejam muito bem-vindos. E bora! Antes de iniciarmos, preciso deixar um aviso de que esse conteúdo contém assuntos sensíveis que não são apropriados a todos. No episódio de hoje, vamos abordar o caso Chris Watts e de como ele passou de pai e marido perfeito a assassino cruel. Shanann nasceu na Carolina do Norte. Se tornou uma mulher muito batalhadora e dedicada ao trabalho. Conquistou e construiu sua casa própria ainda muito jovem. O Chris também nasceu na Carolina do Norte. Era mais calado e introvertido, mas parecia ser muito calmo e tranquilo. Shanann e Chris se conhecem pelo Facebook em 2010, depois de um período turbulento na vida de Shanann. Ela havia passado por um divórcio e estava enfrentando uma doença autoimune chamada lúpus, em que o sistema imunológico ataca os próprios tecidos, órgãos e articulações. E Chris a ajuda a passar por essa fase difícil. A acompanha em médicos, se torna tudo aquilo que ela precisava naquele momento. E os dois se casam em 3 de novembro de 2012. Em 2013, se mudam para Frederick, no Colorado. Shanann passa por alguns tratamentos para poder engravidar e eles conseguem ter 2 lindas meninas, chamadas Bella e Cici. Nessa época, Chris trabalhava em uma empresa petrolífera, chamada Anadarko, como engenheiro cuidando de alguns sites com tonéis enormes de óleo cru. E Shanann trabalhava com produtos da marca Thrive, de uma empresa de marketing multinível chamada Level. Os produtos da Thrive consistiam basicamente em adesivos com vitaminas, que são absorvidos pela pele. Então a Shanann trabalhava em casa e fazia divulgação desses produtos através de lives e posts nas redes sociais. Ela e o Chris faziam uso desses adesivos, e inclusive o Chris tinha conseguido emagrecer bastante fazendo uso deles. Portanto, parte do trabalho dela era mostrar o dia a dia dos dois, os resultados que eles tinham conseguido obter, a relação familiar entre eles, e nesses vídeos eles pareciam extremamente felizes, uma família em completa sintonia. O Chris parecia ser um pai muito presente, ajudando em todas as tarefas do cotidiano, e as filhas o adoravam. My daddy is a hero. He helps me grow up strong. He helped me snuggle too. He reads me books. He ties my shoes. If you're a hero, blue and blue, my daddy is love you. Apesar de toda a garra e sucesso e a casa linda que eles moravam, em 2015 eles vão à falência. Porém, isso parece não os abalar. Seguem em frente e continuam trabalhando, apesar de ainda carregarem uma dívida considerável nos anos seguintes. No ano de 2018, o casamento passa por alguns desgastes. A vida financeira começa a pesar e eles começam a tentar um terceiro filho, dessa vez sem fazer tratamentos. E para surpresa deles, alguns meses depois, a Shanann engravida naturalmente. A Shanann até posta um vídeo no Facebook surpreendendo o marido, no qual ele demonstra uma preocupação de ser mais uma menina de forma descontraída e aparentemente feliz. We did it again. I like that shirt. Really? Really? That's awesome. So pink means
That's just the test. I know. It just says the pink is gonna be girls. I don't know. Just the test. That's awesome. Guess when you want to, it happens. Posteriormente, descobrem que Shannon está grávida de um menino, do qual ela fica muito feliz por poder realizar essa vontade do marido, já que Chris queria muito ter um menino. E eles escolhem o nome Nico para o bebê. Porém, antes mesmo da descoberta da gravidez, o Chris havia conhecido Nicole Kessinger, uma colega de trabalho. Eles tinham trocado e-mails e flertes, até que em meados de junho de 2018, eles evoluíram o caso para encontros físicos, indo a museus de carros e fazendo uma viagem para o Sand Dunes. O caso entre Chris e Kessinger evolui durante uma viagem de 5 semanas que a Shannon e as filhas fazem para a Carolina do Norte, para visitar os avós. Viagem essa que possibilitou que Chris passasse muitas noites na casa de Kessinger e se sentisse um verdadeiro solteiro durante esse período. Quando Shannon retorna para casa, o Chris está frio e distante, não quer mais outro filho. Shannon fica desesperada, querendo reconstruir seu casamento. Porém, ela sente que algo está errado. Chega a se expressar para várias amigas por mensagem que está muito triste e perdida. Mas apesar de todas as turbulências, Shannon precisa ir ao Arizona no dia 10 de agosto, fazer uma viagem de negócios junto com sua colega de trabalho Nicole Atkinson. Ela deixa as filhas com Chris e parte, retornando no dia 12, um domingo por volta das 2 da madrugada. O dia seguinte, uma segunda-feira, seria um dia como qualquer outro. A Shannon tinha uma consulta para checar o bebê, Chris iria para o trabalho bem cedo e Bella e Cici iriam para a escola. Mas tudo muda naquela segunda, dia 13. Shannon tinha pedido para Nicole Atkinson acompanhá-la na consulta, porém ela não atende as ligações e mensagens de Atkinson, que se preocupa e liga para Chris, que de forma muito estranha diz que Shannon ia passar um dia com as filhas na casa de amigos, mas não sabe dizer quais amigos e quanto tempo elas demorariam. Atkinson, preocupada e sem entender a falta de resposta da amiga, vai até a casa dos Watts verificar se estava tudo bem. Porém, quando chega, se depara com o carro de Shannon na garagem, as cadeirinhas das meninas dentro do carro e a bolsa de Shannon em cima do balcão. Isso tudo a faz ligar para a polícia, achando que Shannon poderia estar desmaiada lá dentro. Com a chegada do policial à casa dos Watts, Atkinson explica para ele tudo o que tinha ocorrido, que Shannon havia perdido sua consulta e que todos os pertences estavam lá dentro de casa e que ela não tinha conseguido o retorno de Shannon. O policial liga para Chris e pede que ele se dirija para casa. Algum tempo depois, Chris aparece e deixa Atkinson e o policial vasculharem a casa, sempre repetindo a história de que Shannon tinha saído com amigos. Durante a busca, eles encontram os remédios de Shannon e Cici dentro de sua bolsa, o celular desligado de Shannon e os lençóis arrancados das camas. Inclusive, um dos lençóis estava dentro do lixo. Nate, um vizinho dos Watts, acaba aparecendo e dizendo para o policial que se a Shannon e as meninas tinham saído ou sido sequestradas, as câmeras da frente de sua casa as pegariam. Porém, as filmagens só mostram Chris sozinho às 5 e pouco da manhã carregando a caminhonete. E depois disso, nenhum movimento de entrada ou saída da casa dos Watts. Enquanto eles assistiam essas filmagens na casa do vizinho, Chris se mostra ansioso, balançando o corpo para os lados, falando pelos cotovelos, o que era muito atípico para ele, e levando as mãos à cabeça. My detective just showed up, so he'll probably want to talk to you. He'd probably, like I said, he might have you call at the bank and see if there's any kind of activity. Because if there is any sort of action out there, His camera's I would have got it. like Right. we had issues the other week when people. Chris se fez ainda mais suspeito quando deu uma entrevista para uma televisão local, fazendo um apelo para que sua família retornasse sã e salva para casa, mas aparentava estranhamente calmo, rindo e fazendo apelos sem muito sentido. Maybe she's there, but right now it's just like
if she's vanished, like, I want her back so bad. I want those kids back so bad. Nesse meio tempo, a polícia já o considerava suspeito e já tinha descoberto do caso dele com Kessinger através das suas trocas de e-mail na empresa. Chris é submetido a um polígrafo quando nega que não estava traindo sua esposa e falha miseravelmente. Depois de muita pressão dos policiais, Chris decide confessar. Conta que ao chegar de viagem do Arizona, diz a Shanann que quer o divórcio e uma discussão acalorada começa entre eles. Diz que ao não se entenderem, ele decide ir para o porão para dormir e que de lá conseguia ver as babás eletrônicas das meninas dormindo e que pode ver Shanann entrando no quarto das meninas e as sufocando. Vendo aquela cena, ele se descontrola com fúria e estrangula Shanann. A partir da confissão, é necessário que Chris diga onde estão os corpos e ele diz que não sabia o que fazer, então as colocou dentro da caminhonete e partiu em direção ao site onde trabalharia aquela manhã, cavando uma cova rasa para Shanann e jogando as meninas nos tanques de óleo por uma tampa minúscula no topo. A partir da confissão, a polícia se prepara para recuperar os corpos no site. O de Shanann eles encontram facilmente numa cova rasa, coberto por um lençol, o mesmo lençol que estava faltando na cama. Para retirar as meninas, eles precisam esvaziar os tonéis de óleo e cortar a base para que os corpos pudessem sair de lá de dentro, e o cuidado tinha que ser extremo, pois tudo poderia explodir. O corpo das meninas estavam bem deteriorados. A pele delas havia se soltado devido à imersão em óleo, e o caixão teve que ser lacrado de uma forma específica para não pegar fogo. Shanann acabou dando à luz devido à decomposição do corpo. A promotoria decide acusar Chris de assassinato. Chris acaba aceitando um acordo de confissão em 6 de novembro de 2018, se declarando culpado da morte de Shanann, Bella, Cissy e Nico. Nesse acordo, ele escapa da pena de morte e recebe 3 sentenças de prisão perpétua sem direito a condicional. No começo do ano seguinte, a equipe de investigadores que ajudou na condenação de Chris volta à prisão onde ele está para tentar entender melhor o que o motivou a cometer os crimes e devolver uma explicação mais plausível para a população. E nessa conversa, ele muda sua confissão, dizendo que matou Shanann, colocou as meninas na caminhonete ainda vivas e, ao chegar no site, sufoca as filhas com o cobertor preferido delas, e que as filhas assistiram uma a outra morrer. E ainda comenta que nada daquilo teria acontecido se não tivesse conhecido Kessinger. Como se não pudesse piorar, ele muda sua confissão pela 3ª vez no livro The Murders of Christopher Watts, da autora Charlene Cadle, dizendo que Shanann não teve nada a ver com a morte das filhas e que ele sufocou as meninas não uma, mas 2 vezes. Uma vez com o travesseiro no quarto delas, mas que não foi o suficiente para matá-las, e por isso as levou ainda vivas até o site e lá as sufocou novamente e que as jogou dentro dos tanques de óleo para que elas não acordassem novamente. Macabro, né, gente? Nesse livro é possível ver as cartas escritas com a própria letra de Chris. Então, se vocês tiverem interesse de ler em detalhes, vou deixar o link para vocês adquirirem o livro e vou deixar também outros links de 2 livros chamados My Daddy is a Hero e The Perfect Father, caso vocês queiram conhecer. Só um detalhe, esses livros estão em inglês, não sei se foram traduzidos, mas vale a pena checar. Para finalizar, eu queria abrir um parênteses e indicar o documentário da Netflix, o American Murder, Family Next Door, que dá uma pincelada sobre a Nicole Kessinger. Eles não falam muito sobre a amante do Chris, mas em um determinado momento eles soltam uma informação bem interessante, que acho que foi para instigar as pessoas a fazerem suas próprias investigações. Então, em um momento, eles mostram uma vizinha sendo perguntada sobre a movimentação na rua naquela manhã dos assassinatos. E a vizinha diz que viu a caminhonete do Chris. E não só a caminhonete do Chris, mas uma SUV menor, que supostamente é igual ao carro que Kessinger dirigia na época. Então, eles meio que deixaram nas entrelinhas que a Kessinger poderia ter alguma participação. Mas eu achei bem interessante deles darem essa pincelada. E aproveitando esse gancho da Nicole Kessinger, eu vou trazer no próximo episódio para vocês todas as incongruências que ela deu no depoimento à polícia.
o que a polícia encontrou no celular dela, pesquisas que ela fez no Google e depois apagou, e todas as teorias de que ela poderia ter participado do crime. Eu agradeço demais por você que assistiu até aqui. Curtam, comentem e fiquem comigo para acompanhar muito mais histórias. Se cuidem e até a próxima!